Ui, mas afinal, o que é ser protagonista da minha história? Eu não aguento mais escutar. Seja protagonista, seja... O que é? Olá, gente! Voltei aqui pra você, escolhido e escolhido do Senhor. Se você está chegando aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Esther Gomes, a responsável por postar vídeos aqui no canal A Escolhida. Se você viu o vídeo, vai entender o porquê, o motivo desse nome, certo? Mas vamos continuar. Você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, como eu já disse. Já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações, que toda quarta e sábado tem vídeo aqui para você. E para melhor você absorver esse conhecimento, se você não viu o vídeo de quarta, veja para você entender o contexto que eu vou falar hoje sobre ser protagonista da sua história, certo? Bom, também deixa muito like, o seu comentário aqui abaixo ao longo do vídeo a respeito disso. Você se sente protagonista, refém? Como é que é esse sentimento a respeito da vida em relação à sua vida aqui, à sua existência? Faz sentido, não faz? Me conta aqui abaixo, certo? E também já compartilha alguém que também está passando por esse processo de se descobrir, não se descobrir, paralisado no tempo. Envia para essa pessoa, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliar ela. E você fica até o final aqui comigo para captar tudo aquilo que vai ser dito aqui, absorver e aplicar na sua vida e fluir naquilo que é o seu propósito, ok? Vamos lá então, gente, falar sobre ser protagonista. Afinal, o que é isso? Tanto falado, mas como é que eu aplico afinal, né? Vamos lá, entender um pouco mais. Gente, ser protagonista é ser literalmente a pessoa central da sua vida. E aqui, obviamente, Deus acima de todas as coisas. Mas ser protagonista é você assumir responsabilidades. Muitas vezes a gente entra não, mas é Deus no centro, é Deus no centro, é Deus no centro. Realmente, Deus ele deve estar no centro da sua vida, mas aquilo que cabe a você fazer é você que faz. Deus ele te dá as oportunidades, as possibilidades, ele te dá o caminho, ele te dá os mandamentos, ele te dá tudo aquilo que você precisa fazer. Mas quem vai fazer? Adivinha? Você! Ninguém mais vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes as pessoas caem no erro de achar que tudo vai cair do céu. Mentira! Que um dia a porta vai se abrir. Não. Deus ele te dá a capacidade de virar a chavezinha. Ele coloca a porta, ele cria situações, mas é você que aproveita essas situações. É você. Cabe a você. Ele te capacita de ferramentas para viver o seu propósito, mas quem dá esse passo é você. Eu acho muito interessante a palavra que fala a respeito de Pedro, quando ele está no barco e Jesus vem sobre as águas, então ele disse, você mesmo, Jesus, então me faça andar sobre as águas. Eu acho muito legal isso, sabe por quê? Porque Pedro, ele fez esse ato de ir até Jesus. Ele se colocou, ele disse, não, se é você mesmo, eu quero ir. Então ele foi. Jesus, ele deu a possibilidade de Pedro andar sobre as águas, mas somente Pedro tinha o movimento de sair do barco e andar sobre ela. Deus, ele pode te dar poder para viver coisas extraordinárias, mas somente o teu movimento vai fazer isso ser concreto, senão só vai ficar no âmbito das ideias, daquilo que poderia ser, mas não é, de fato. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você compreenda que se você realmente quer ter uma vida que vale a pena, uma vida com propósito, que vai além do sucesso que se fala por aí hoje em dia, é uma vida que realmente vale a pena, uma vida plena, que somente Jesus pode nos dar, somente através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente pode ter essa plenitude. Se você quer viver isso, você precisa assumir a sua responsabilidade e parar de tocar no colo de Deus e de terceiros aquilo que somente você pode fazer por você. Deus, ele nos dá escolhas. Quando o povo estava preso no Egito, por exemplo, eles passaram por um tempo no deserto para se desintoxicar de uma mentalidade egípcia de escravos, porque era isso que eles tinham como identidade.
Porém, por não mudar, eles não entraram na terra prometida, somente a descendência futura deles pôde entrar. Mas naquele tempo, Deus ele queria modificar algumas coisas da mente. Ele deu mandamentos, ele deu princípios e valores que tinham a ver com ele. E se o povo seguisse, então, eles conseguiriam entrar na terra prometida. Mas o povo tinha que se movimentar. Eu acredito sim que era possível que o povo reeditasse isso. Só que para isso o povo teria que querer e se movimentar para perto de Deus. Porém, por uma escolha, eles decidiram não fazer isso. E não porque eles não tinham a capacidade de fazer isso, é porque eles escolheram permanecer, porque era muito mais cômodo ser escravo, reclamar que não tinha carne, daí Deus ia lá, derramava carne, reclamar disso, daquilo, eles sempre reclamavam, faziam uma reclamação. Aí eles clamavam de novo e clamavam, de novo e clamavam, e nada estava bom, porque tudo era insuficiente, porque a visão deles era de escravo, de escassez. Quando a gente caminha numa visão escassa, de vitimismo, de refém das outras pessoas, de refém até de Deus. Ah, porque Deus quis assim. Não é que Deus quis assim, é que você se colocou nesse lugar. Deus não quer um casamento para você destrutivo. Deus não quer um emprego onde você não é valorizado profissionalmente. Eu não acredito que esse é o desejo de Deus, mas você se colocou nesse lugar por achar que foi Deus. Ah, mas veja, eu tenho o suficiente. Mas Ele quer te dar vida em abundância. E aqui eu falo de uma vida plena em todas as áreas da tua vida. Porque uma vida que é plena significa que não tem necessidade de nada. E tu, nessa plenitude você leva outras pessoas a viver essa plenitude. Você leva outras pessoas a conhecer essa verdade. E quando você se entrega de verdade para essa ideia de ser protagonista da sua história, você toma a responsabilidade para si e você começa a agarrar todas as possibilidades para ser uma pessoa melhor. E assim, ao teu lado, pessoas vão ver a tua mudança e, consequentemente, elas vão, poxa vida, essa pessoa tá diferente. Então, você sendo protagonista da sua história, você vai incentivar e inspirar outras pessoas a serem protagonistas da sua história. Muitas vezes a gente entra na doença da comparação, da fragmentação, por busca de pertencer, por busca de ser aceito, e a gente esquece que a gente é singular. Apesar de ser os mesmos princípios, o mesmo Deus, nós temos cada um uma coisinha diferente que faz as pessoas, nossa, isso é a cara daquela pessoa. Tem pessoas que me dizem, Esther, eu vi uma coisa que é a tua cara. Por quê? Eu tenho uma singularidade, eu tenho um gosto específico. Tem coisas que só eu faço e é do meu jeito, eu deixo a minha identidade. Mas para isso eu preciso assumir esse papel de ser protagonista. Porque somente um protagonista da sua história consegue deixar uma marca, deixar um legado, não uma herança, um legado. Quantas pessoas que deixaram heranças, mas não deixaram legado? Que não marcaram as pessoas pela singularidade, porque quiseram ser plural. Não entenderam que eram únicas e só repetiram um padrão e nem sabiam por que estavam fazendo isso. Então o protagonista, ele se conhece, ele sabe do seu valor e ele vai para o mundo viver aquilo que é o propósito dele aqui na Terra. E eu queria deixar isso para você refletir. Você tem sido protagonista ou somente um figurante da tua vida, onde você diz, deixa a vida me levar. Se Deus quiser, se Deus. Deus quer. Entenda, Deus quer que você viva essa plenitude. Mas cabe a você querer. Cabe você usar aquilo que é acreditado no banco da vida. Mais uma vez as misericórdias dele se renovou. E o que você está fazendo com elas? Arranjando desculpas? Colocando a culpa nos outros para não assumir a sua responsabilidade? Por medo? Porque é muito mais fácil ser vítima do que assumir, cara, eu falhei nessa questão. Tudo bem, teve uma influência a mais, mas eu falhei em não ter perdoado, porque isso me prendeu por anos. É difícil admitir muitas vezes. A responsabilidade, ela tem um preço. Mas a liberdade que você tem
ela não tem dimensão. É muito bom você se tornar finalmente protagonista e entender, Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que você me deu, então eu vou fazer o melhor com aquilo que são as sementes, com aquilo que são os talentos, os dons que o Senhor me deu. Eu vou fazer o melhor. Então pensa sobre isso. Você tem realmente sido protagonista ou só um refém da vida, do mundo, das pessoas, de si? Pensa. Amém? Beijão!